Primeiro exercício prático de Packet Tracer do curso CCNA. Ora, vamos abrir aqui os conteúdos do curso e vamos localizar o primeiro exercício de Packet Tracer. Portanto, ao estudarmos o primeiro capítulo, no subcapítulo 1.5, mais concretamente no 1.5.7, encontramos o nosso primeiro exercício de Packet Tracer. Então, o exercício está aqui. É um exercício sobre representação da rede. Todos os exercícios de Packet Tracer dividem-se em duas partes. Uma parte que é o exercício para ser feito em sala, um exercício de avaliação de conhecimento ou de aferição de conhecimento em relação ao que está a ser mostrado no Packet Tracer, e outra parte de realização direta no Packet Tracer. Por isso, todos os exercícios têm sempre um PDF com o enunciado e o ficheiro do próprio Packet Tracer. Portanto, nós descarregamos o ficheiro do Packet Tracer e o PDF por aqui. Portanto, aqui eu vou carregar para descarregar o Packet Tracer, cá está ele, e aqui em cima vou descarregar o PDF. O PDF abre por defeito dentro do NetAcad. Se eu quiser descarregá-lo, também posso descarregá-lo. O que eu vou encontrar neste PDF é nada mais, nada menos do que um enunciado completo que inclui tanto as tarefas de observação com um conjunto de perguntas teóricas sobre aquilo que eu estou a ver no Packet Tracer, como também, não neste caso, neste exemplo em particular, mas noutros exercícios mais para a frente, tarefas para serem executadas diretamente na configuração dos equipamentos no Packet Tracer. Então, estes exercícios são muito completos e são muito interessantes porque permitem, por exemplo, em sala de aula, nós podermos verificar se os nossos alunos estão a perceber e a entender os conceitos. São uma forma de passarmos da teoria do curso para a prática e também, para quem sentir essa necessidade, poder fazer aqui uma pequena avaliação. Neste curso em particular, como vocês estão a fazer isto num regime de estudo autónomo, eu disponibilizo também as soluções destes exercícios para que vocês possam perceber se estão efetivamente a ir no caminho certo ou não. Existem perguntas cujas respostas são variáveis e, nesse caso, também existe essa indicação na solução dos exercícios. Então, começando aqui pelo exercício do Packet Tracer, eu vou abrir o Packet Tracer. Portanto, quando eu abro o ficheiro PKA, ele vai-me lançar o Packet Tracer no ecrã e vai abrir o ficheiro, neste caso em particular, já com a rede perfeitamente construída. E é precisamente essa rede que eu vou utilizar para responder aqui a um conjunto de perguntas. Como vamos ver também, dentro do Packet Tracer vai existir uma janela que basicamente contém a mesma coisa, que é esta que vai aparecer agora, que é o PT Activity. Neste caso, na minha versão do Packet Tracer, eu não vou usar o User Login, porque senão faria o meu login do NetAcad. Se vocês quiserem ter o vosso login sempre definido no Packet Tracer e assim não terem que passar por isto cada vez que o ligam, poderão fazê-lo. Neste caso, vou usar aqui o Guest Login. Vou ter que esperar 15 segundos até poder ter acesso então ao Packet Tracer. Abre-me aqui uma janela a surgir-me um curso de introdução ao Packet Tracer. Eu vou fechá-la e vou aguardar aqui estes segundos que faltam até poder confirmar-me como guest, cá está, e chegar ao exercício de Packet Tracer. Então cá está a janela da PT Activity, que tem basicamente, que contém o enunciado completo, tal como o ficheiro PDF que eu descarreguei aqui. Portanto, se olharmos aqui para o PDF, o conteúdo deste PDF é igual a esta janela do Packet Tracer Activity. Para que esta janela não me saia do ecrã sempre que eu mexo em algum componente da minha rede, eu vou clicar aqui neste botãozinho do top e ele vai permanecer sempre no topo da minha janela. E agora, olhando para aqui, vou começar a ler o exercício para tentar perceber o que é que me é pedido ao longo deste primeiro exercício. Então, no fundo, vamos aprender aqui um bocadinho sobre a representação na rede no Packet Tracer. Portanto, vocês devem de explorar livremente este exercício. Não tenham qualquer problema em estragar as configurações que já aqui estão, pelo simples facto de vocês a qualquer momento podem aceder ao NetAcad e voltar a descarregar o ficheiro e voltar a utilizá-lo. Não tem problema algum. Também algumas das definições e configurações vão estar desabilitadas porque estas atividades de Packet Tracer são muito direcionadas, quase em exclusivo, para as tarefas que nós temos que executar, dando-nos aqui muito pouca liberdade para ir muito mais além.
Este exercício, no final, lança-nos aqui um desafio para nós podermos depois explorar o Packet Tracer e também já vimos de lá chegar. Então vamos começar. Identifique os componentes comuns de uma rede conforme representado no Packet Tracer. Portanto, no fundo, aqui vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre os componentes que nós podemos usar na rede. No canto inferior esquerdo do Packet Tracer, portanto, nesta zona aqui, nós temos este conjunto de componentes que nós podemos utilizar na rede. Portanto, temos aqui os Network Devices, temos os End Devices, temos os componentes, temos as Connections, temos aqui uma miscelânea de componentes e ainda temos os Multi-User Connections. Então, o que é que normalmente nós utilizamos para compor uma rede? Utilizamos habitualmente os Network Devices, portanto são os dispositivos intermediários. Usamos os End Devices, que são os dispositivos finais. E usamos as Connections, que são as ligações. E, basicamente, nós utilizamos-los para quê? Dispositivos finais, os End Devices, que são a origem e o destino da comunicação. Os dispositivos de rede, portanto, os dispositivos intermediários, são aqueles por onde os dados passam e que ajudam ao fluxo dos dados, portanto, à distribuição dos dados e ao fluxo dos dados ao longo da rede. E, por fim, as ligações, que são os meios físicos que permitem que as ligações se efetuem na verdade. Então, a primeira pergunta que nos é colocada aqui, portanto, reparem, vou ler aqui este parágrafo, a barra de ferramentas do canto inferior esquerdo possui várias categorias de componentes de rede. Portanto, você deve ver categorias que correspondem a dispositivos intermédios, que são os Network Devices. Depois, os dispositivos finais, os End Devices e os Medias, que são as Connections. A categoria Connections, com o ícone do raio, representa as mídias de rede suportadas pelo Packet Tracer. Há também uma categoria dos dispositivos finais, que são os End Devices, que são estes que aqui estão, e duas categorias específicas para o Packet Tracer, que são os dispositivos personalizados e as ligações de multi-utilizadores. Portanto, são aqui esta miscelânea e estes componentes, mas essencialmente aqui esta miscelânea e os multi-user connections. Então, primeira pergunta que nos é colocada aqui. Liste as categorias de dispositivos intermediários. Portanto, aqui dentro dos Network Devices, que categorias nós temos? Onde é que nós vemos as categorias? Então, estes são os grupos de componentes, ou estes são os componentes, os grupos de componentes. Depois cá em baixo temos as categorias dos componentes. E à direita temos os componentes, na verdade são estes componentes que aqui estão. Então, dentro dos Network Devices, portanto os dispositivos intermediários, nós temos routers, como podem ver ali que o nome aparece ali. Temos os switches, temos os hubs, temos os wireless devices, temos os dispositivos de segurança e ainda a emulação de WAN. No fundo, então, diz-nos assim, lista as categorias de dispositivos intermediários. Então, nos Network Devices temos os routers, temos os switches, temos os hubs, temos os dispositivos wireless ou sem fios, temos os dispositivos de segurança e ainda temos os dispositivos de emulação do WAN. Sem entrar na nuvem da internet ou na nuvem da intranet, aqui olhando para o nosso diagrama, quantos ícones na topologia representam dispositivos terminais, ou seja, os End Devices. Então, sabendo nós que os End Devices são aqueles que são a origem ou o destino dos nossos dados, ou dos dados numa rede, vamos então olhar para eles. Então aqui no Home Office temos 1, 2, 3, 4. No Central temos 5, 6, 7, 8, 9. E por fim, no Branch temos 10, 11, 12, 13, 14, 15 dispositivos finais da nossa rede. Quantos dispositivos finais não são desktops, ou seja, computadores de mesa? Então, é só fazermos a contagem não incluindo os computadores de mesa. 1, 2, 3, 4 no Branch, 5 usando o Central, 6, 7 e 8. Portanto, temos 15 dispositivos finais, 8 dos quais não são desktops.
Por fim, e para terminarmos esta etapa 1, pergunta-nos quantos tipos diferentes de ligações de mídia, portanto, quantos meios de comunicação diferentes, ou meios físicos, existem nesta topologia de rede. Então, eu olho para aqui e vejo claramente 4. São eles esta ligação coaxial, esta ligação de WAN, que são estes vermelhos que aqui estão, 2. Estas ligações em preto, que são as ligações de LAN, ou de cabo UTP, 3. E, por fim, estas ligações com estes tracinhos, que são as ligações Wi-Fi. Então, neste exemplo que nós temos aqui desta rede, estamos a usar 4 meios de comunicação. São eles o cabo coaxial, o cabo WAN, o cabo de rede, o UTP, e ainda a radiofrequência para a comunicação sem fios. Etapa 2. Explique o objetivo dos dispositivos. Então, no Packet Tracer, apenas os servers que nós temos aqui, que são estes, o Central Server e o Branch Server, apenas eles podem atuar como servidores. Portanto, nem desktops, nem laptops podem funcionar como servidores. Ao contrário daquilo que nós sabemos que na realidade acontece, um computador de secretária pode perfeitamente ser um servidor, ainda que dedicado ou não dedicado, mas aqui no Packet Tracer, os servidores, apenas os servers, portanto, o dispositivo server PT, Server Packet Tracer, é que pode agir como servidor. Mais nenhum pode agir. Então, o que nos está a pedir aqui é, com base naquilo que vocês já estudaram, para explicarem um bocadinho do modelo cliente-servidor. Então, o que acontece é que no modelo cliente-servidor é um modelo que a gestão e a administração da rede e do sistema é totalmente centralizado, lá está, num servidor, seja a partilha de recursos, portanto a gestão da partilha de recursos, seja a gestão de utilizadores, é feita através de um servidor centralizado, o que confere a uma rede um grau de segurança muito mais elevado e ao mesmo tempo também uma maior facilidade em termos da gestão da partilha, seja de recursos, seja de componentes. A partilha de impressoras, a partilha de discos, portanto, pastas partilhadas, o disponibilizar de aplicações a todos os utilizadores ou acontece de uma forma muito mais automatizada e através de uma gestão centralizada. Da mesma forma que, se eu pensar no oposto de um modelo cliente-servidor, que é o modelo ponto a ponto, em que cada PC é um PC e é configurado individualmente, e se eu imaginar que tenho que fazer uma alteração de segurança crítica de um dia para o outro, e se a minha rede for uma rede generosa de 50 ou 60 computadores, ponto a ponto, por exemplo, é de loucos, porque obriga-nos a ir ponto a ponto fazer estas alterações. Numa rede cuja arquitetura é cliente-servidor, eu faço as alterações, por exemplo, nas políticas do grupo e todos os utilizadores no dia a seguir, ao reiniciarem o computador ou ao ligarem o seu computador, já vão ter essa política de segurança aplicada, o que faz com que seja muito mais eficiente e mais rápido de configurar ou de aplicar alterações ao nível, por exemplo, da segurança. Claro que o nível de conhecimento que é necessário para uma arquitetura cliente-servidor é brutalmente maior do que para uma arquitetura ponto a ponto, mas também é incomparável, como já falámos aqui, a questão da segurança. Depois, a segunda questão da etapa 2 diz: liste pelo menos 2 funções de dispositivos intermediários. As 2 funções principais, digamos que poderão estar relacionados com, para já, o regenerar e o retransmitir dos dados. Portanto, os dados que entram e que precisam de ser retransmitidos, em termos de distância, eles são regenerados e retransmitidos como se tivessem acabado de sair do dispositivo de origem, por exemplo. E depois são eles que são responsáveis pelo encaminhamento, por verificar algumas falhas, perceber se há algum frame, algum pedaço, algum fragmento da comunicação que possa não estar nas suas devidas condições, e portanto eles têm diversas funções
nomeadamente notificação por falha de links, gerir o fluxo dos dados, portanto, podem permitir ou podem negar o fluxo dos dados. Portanto, estes são alguns exemplos de funções dos dispositivos intermediários. Última questão da etapa 2. Listar pelo menos 2 critérios para escolher um tipo de meio de comunicação de rede diferente. O principal, digamos que aquele que é o mais comum de entender, é sem dúvida nenhuma as distâncias. Portanto, em função da distância, nós podemos ter que optar por um tipo de meio de comunicação na rede do que outro. Por exemplo, se eu estiver a falar numa distância até 100 metros, um cabo UTP funcionará. Mas se eu estiver a falar em distâncias superiores a 100 metros, às vezes distâncias para interligar 2 edifícios que estão separados ali por umas centenas de metros, se calhar já tenho que optar por um cabo de fibra óptica, por exemplo. Ou se eu tiver que ligar um dispositivo que se encontra num local onde não há cabelagem, não há infraestrutura de cabos que chegue àquela extremidade do edifício. Se calhar tenho que pensar num sistema ou num meio de comunicação sem fio, porque caso contrário não vai ser de todo possível, porque não há infraestrutura naquele local. Portanto, a distância é claramente um daqueles que nós temos que equacionar, ou que é digamos que um dos critérios para a escolha do tipo de meio de comunicação. E depois o outro pode ser, por exemplo, a velocidade que nós necessitamos, porque há meios de comunicação que são mais rápidos do que outros, há cabos que são mais rápidos do que outros, o cabo de fibra óptica é muito mais rápido que um cabo UTP. Por exemplo, se é um ambiente com muitas interferências em termos de ondas de rádio, se calhar não posso usar uma ligação Wi-Fi, por exemplo. Então, o ambiente em que nós vamos fazer os dados circularem, a necessidade de nós controlarmos o meio em que os dados circulam. E claramente as distâncias são 2 critérios fundamentais para a escolha de um tipo de mídia de rede. Etapa número 3. Comparar e contrastar LANs com WANs. Então, explicar a diferença entre uma LAN e uma WAN e dar exemplos de cada uma delas. Então, a principal diferença de uma LAN para uma WAN, não só em termos da sua nomenclatura, que é ali a troca do L pelo W e aquilo que essa troca significa, portanto, L de local, W de wide, portanto, LAN, Local Area Network, portanto, rede de área local, e WAN, Wide Area Network, rede de área alargada. Só por aqui percebemos a diferença de uma LAN para uma WAN, que é essencialmente uma questão geográfica. Portanto, LANs, redes que se circunscrevem em um espaço mais restrito, mais pequeno, WANs, que são redes que se estendem por uma área geográfica muito, muito grande. Por exemplo, se nós pensarmos numa rede doméstica, uma rede de uma empresa, uma rede de um campus de uma universidade, tudo isso são redes com uma área geográfica circunscrita. Portanto, nós temos ali uma LAN. Ainda que, no caso de um campus, eu possa ter múltiplos edifícios ligados ou interligados por ligações de WAN, por exemplo. Mas podemos encarar aquele edifício como uma LAN, porque é uma rede de área local. Quando falamos em WANs, falamos em redes de área alargada, redes muito maiores. Por exemplo, a intranet de uma empresa que reúne dados e informações que são partilhadas entre 3 ou 4 departamentos da empresa que funcionam em cidades diferentes, em países diferentes, em continentes diferentes. Por exemplo, aí tem que haver uma interligação muito maior em termos de espaço geográfico, e aí tratamos de uma WAN. A própria internet, que é o exemplo máximo das WANs, portanto, que é uma rede de área alargada e que, em termos de funcionamento, é em tudo semelhante a uma LAN, mas com uma área geográfica muito maior e depois com tudo aquilo que uma área alargada obriga em termos do funcionamento da rede. Mas em termos de funcionamento ou daquilo que nós temos a percepção, uma LAN e uma WAN são em tudo semelhantes. Os equipamentos e as interligações é que diferem de uma para a outra. Questão B. Na rede Packet Tracer, quantas WANs é que estão visíveis? Ou seja, estão-nos a colocar a pergunta que é, neste caso em particular, quantas WANs nós temos aqui? Então, se olharmos para a rede, nós vemos que aqui em cima temos uma LAN, este home office,
aqui no Central temos outra LAN e temos outra LAN aqui no Branch. O que é que acontece na sua interligação? Elas estão interligadas através de duas WANs. Uma delas a internet e outra a intranet. Estes cabos que vocês veem aqui são cabos que interligam as WANs às LANs. E, portanto, neste caso em particular, este exemplo que temos aqui, nós temos 3 LANs e 2 WANs, a internet e a intranet. E depois já respondi à próxima pergunta, que é quantas LANs é que estão disponíveis. Portanto, estão disponíveis 3 LANs. A Home Office, cá em cima, temos a Central e temos ainda a Branch. Pergunta D. A internet nesta rede de Packet Tracer é excessivamente simplificada e não representa a estrutura e a forma da internet real. Descreva brevemente a internet. Ora bem, no fundo, o que é a internet? A internet, e claro que aqui tem que estar devidamente simplificado, né? Não havia aqui possibilidade de se explanar aqui o que é na realidade a internet. A internet não é nada mais nada menos do que, digamos que, a rede das redes. Portanto, é uma malha global de redes à escala mundial, todas interligadas, e daí também o seu nome de internet, que não é nada mais nada menos do que a contração de Internetworks. E, portanto, a internet é a rede das redes, portanto, é uma interligação entre milhões de redes que existem no mundo e que todas em conjunto formam esta rede global que nós conhecemos como internet e que tantas funcionalidades, tantas ferramentas nos dão no nosso dia-a-dia. Depois, quais são algumas das formas mais comuns de um utilizador doméstico ligar-se à internet? Pronto, aqui depois extrapola aqui um bocadinho o âmbito aqui deste exercício de Packet Tracer. Portanto, vai aqui muito para além do exercício e é ótimo para se fazer em sala com os nossos alunos. Então, as maneiras mais comuns que nós temos, ou as formas mais comuns de ligarmos à internet são por rede móvel, portanto falamos dos dados móveis, portanto o 4G, agora o 5G, as ligações dos ISPs comuns, portanto como é o caso passa a publicidade da NOS, do MEO, da Novo, da Vodafone e por aí fora, que pode ser feita através de cabo, portanto com os cable modems, através de cabos coaxiais, cable modems através de fibra óptica, portanto interfaces de fibra que nos chegam a casa, o próprio ADSL, e ainda existem ligações por satélite, que também são uma forma de ligação à internet. Última questão da etapa 3. Quais são alguns métodos comuns que as empresas usam para se ligar à internet? Ora, as empresas habitualmente têm o mesmo tipo de ligação à internet que o utilizador doméstico, simplesmente em muitas empresas, como há necessidade de interligação de sites, não de sites, páginas web, mas de sites de localizações da empresa espalhadas ou por vários departamentos, por várias regiões do país, ter departamentos espalhados por várias regiões do país ou até várias regiões do mundo, então a diferença é que depois existe a necessidade de haverem linhas dedicadas específicas para estabelecer estas ligações, para criar, por exemplo, intranets, como é o caso aqui deste exemplo, que pode ser criada uma intranet dentro de uma empresa que funciona localmente, mas também pode ser criada uma intranet através de uma linha dedicada e com o apoio do ISP para que possam partilhar um espaço comum de informação, múltiplas localizações espalhadas pelo país ou mesmo pelo mundo. Agora, é-nos lançado um desafio que pede para explorarmos aqui a rede, portanto foi aquilo um bocadinho à semelhança daquilo que eu disse há pouco. Vocês podem estragar à vontade, alterar as configurações que o Packet Tracer vos deixar, porque muitas delas que vocês vão perceber que vão estar trancadas, mas o que nos diz aqui é para nós adicionarmos um dispositivo final à topologia e ligá-lo a uma das LANs com uma ligação de mídia qualquer. No fundo, o que nos estão aqui a pedir diz simplesmente para ligarmos a uma destas redes
um dispositivo final, por exemplo, um PC ou algo assim desse género. Portanto, o que nos está a pedir não é nada mais, nada menos do que adicionar um dispositivo final a uma das topologias, portanto, esta topologia a uma destas LANs, e depois responder aqui a esta pergunta que é o que mais este dispositivo precisa para enviar dados para outros utilizadores finais, portanto, dispositivos finais, e se é que nós podemos fornecer estas informações e se existe forma de verificar se nos ligamos corretamente, ou se está ligado corretamente. Então eu vou pegar aqui neste Home Office e vou aqui aos meus End Devices, vou escolher aqui o PC Desktop e vou adicionar aqui um PC Desktop. Vou aqui às minhas Connections e vou pegar então nas Connections e vou aqui ao cabo direto, ao Straight Through, e vou usar a porta Fast Ethernet do meu computador e vou ligar aqui a uma porta Fast Ethernet do router. Neste caso nem é Fast Ethernet, é só Ethernet. Como o simulador do Packet Tracer é realista, ele leva aqui algum tempo até que nós consigamos ter o estabelecimento da ligação. Podemos usar aqui este botãozinho do Fast Forward para acelerar o tempo. Carregamos aqui várias vezes, o tempo acelerou. Então agora podemos tentar perceber de que forma é que nós verificamos se já estamos em condições de comunicar com os outros equipamentos da nossa rede. Então eu vou clicar aqui no meu computador, vou aqui ao meu separador desktop, que é onde estão as aplicações de desktop aqui do meu computador, e vou olhar aqui para a configuração IP. Se vocês olharem para ali, vocês conseguem ver a configuração IP aqui, IP Configuration. Ele está como estático, ou seja, eu teria que escrever, e de facto, para colocar uma configuração estática, eu não tenho informação suficiente, porque eu não sei qual é o esquema de endereçamentos que estamos a usar neste exercício. Mas posso tentar ativar o DHCP e perceber se alguém nesta rede está a atribuir IPs. E parece-me que sim. Foi-me atribuído o IP 192.168.0.4, um gateway 192.168.0.1 e um servidor DNS 8.8.8.8. Então, eu para testar a conectividade, eu posso tentar perceber se me consigo comunicar com o meu gateway. Ou seja, usando, por exemplo, o ping e fazendo um ping ao endereço 192.168.0.1, vou enviar 4 pacotes de dados e perceber se esses 4 pacotes de dados vêm de volta. Como é que nós fazemos isto aqui no Packet Tracer? Então eu fecho o meu IP Configuration e vou abrir o meu Command Prompt. E aqui posso começar por fazer ipconfig para ver as minhas definições de rede. Já vi que já tenho aqui o meu IP 192.168.0.104, a minha máscara de subrede 255.255.255.0 e o meu default gateway é o 192.168.0.1. Agora vou ver se o meu default gateway responde. Ping 192.168.0.1. E cá está os 4 envios, as 4 mensagens de echo request e os replies, dizendo-me que foram enviados 4, foram recebidos 4, foram perdidos 0, portanto significa que há conectividade total entre este meu PC e o meu default gateway nesta rede. Vou tentar fazer o mesmo aqui noutra rede, por exemplo aqui, nesta, vou buscar o End Device, agora posso ir buscar um laptop, porque é a mesma coisa. Este laptop não tem wireless por defeito, eu vou deixá-lo sem wireless na mesma, vou ligá-lo por cabo UTP, porta Fast Ethernet, e agora vou ligar aqui à porta Fast Ethernet do switch, pode ser já aqui à primeira. Fazer aqui o Fast Forward para acelerar aqui um bocadinho o processo. Vou abrir a janela do meu laptop, vou aqui ao separador desktop, vou aqui à minha IP Configuration. Como podem ver, temos aqui um padrão, que é os equipamentos de rede, os End Devices, por defeito, vêm todos com IP estático. Vou passá-lo para DHCP, verificar se neste trecho da rede alguém me fornece IPs. E forneceram. Vou fechar a minha configuração IP, vou abrir o Command Prompt e vou repetir o que fiz há pouco. ipconfig para confirmar as minhas definições de rede e vou fazer um ping ao meu gateway 10.3.0.1 e, como podem ver, envio os 4 e recebo os 4 de volta, portanto a perda é nenhuma, logo a conectividade é total. Remontando ao exercício, ou retomando o exercício, portanto, o que mais este dispositivo precisa para enviar dados para outro dispositivo final, portanto, ter as definições de rede corretas. Nós podemos fornecer estas informações
nós fizemos o que estava ao nosso alcance, que era ativar o DHCP para que o IP fosse atribuído automaticamente. Se não existisse DHCP na rede, o que ia acontecer é que não haveria conectividade, porque nós não saberíamos o esquema de endereçamentos para pôr um IP fixo e ninguém estaria a fazer a gestão destes IPs através desse protocolo que é o DHCP. Existe uma forma de verificar se se ligou corretamente? Sim, foi a que nós fizemos. Usámos o ping, que é um comando para testar a conectividade, e verificámos que com o nosso gateway nós conseguimos comunicar. Depois diz, para adicionar um novo dispositivo intermédio a uma das redes e ligá-lo a uma destas LANs, a uma das LANs ou WANs com uma ligação com uma mídia, e depois pergunta, o que mais este dispositivo precisa para servir como intermediário para outros dispositivos na rede? Então vamos ver. O que eu vou fazer agora é algo tão simples quanto isto. Vou pegar aqui nos meus Network Devices, que são os dispositivos intermediários, vou pegar num switch e vou adicionar um switch, vou escolher aqui o 2960, vou adicioná-lo aqui a esta rede. Vou adicioná-lo a esta rede e vou ligá-lo aqui a este router. Então vamos ver. Vou ligá-lo daqui para aqui. Neste caso não posso porque liguei a uma porta gigabit. Já agora, aqui o botãozinho para apagar e clicam com a cruz em cima do elemento que querem apagar. Podem apagar também, se vocês quiserem, podem apagar também portanto, um dispositivo intermédio, não são só as ligações. Vou aqui ao dispositivo intermédio, vou buscar aqui o switch novamente e vou fazer a ligação. E vou ligar agora da minha porta Gigabit Ethernet para a porta Gigabit Ethernet do router. A porta é capaz de estar em down, vou fazer aqui o fast forward e ela continua desligada, portanto significa que esta porta não está ativa neste router. Então eu não a posso ligar aqui deste lado. O que vou fazer é, vou apagar a ligação e vou ligar o meu switch ali àquele switch para que ele use a mesma ligação do router aqui deste lado. Então vou usar, por exemplo, a porta Fast Ethernet 1 e vou ligar este switch à porta Fast Ethernet 2, por exemplo. E agora vou pegar no meu switch, trazê-lo para aqui, fazer aqui o Fast Forward, portanto eles já estão ligados. Agora o que é que falta para que ele sirva de dispositivo intermediário? Falta apenas isto. Falta eu colocar um End Device ligado a esse dito switch. Daqui para aqui, uma porta qualquer. E agora sim, o meu switch já é um intermediário device, portanto um dispositivo intermediário. Vou abrir aqui o meu PC7, que foi este último que eu adicionei. Vou aqui ao desktop, IP Configuration, está em estático. Vou passá-lo para DHCP, vou aguardar um pouco e cá está. Recebi um IP e vou testar a conectividade também. Vou fechar a IP Configuration. Vou à parte do Command Prompt, faço um ipconfig para ver as minhas definições de rede e vou fazer um ping ao meu gateway para perceber se ele responde. 172.16.0.1. Cá está o meu gateway, ali. Vou dar um Enter e cá está. Enviados 4 pacotes, recebidos 4 pacotes, perda não houve nenhuma, conectividade total. Ou seja, o meu switch foi ligado, primeiramente eu liguei-o ao router, liguei a uma porta que estava desativada no router, por isso apareceram aqui os triângulos a vermelho, liguei-o a este switch e ele agora também serve de dispositivo intermediário. E o que é que ele precisava para ser um dispositivo intermediário? Na verdade, ter dispositivos finais no outro lado. Vamos à última questão do exercício. Abre uma nova instância do Packet Tracer, cria uma nova rede com pelo menos 2 LANs ligadas por uma WAN. Ligue todos os dispositivos, investiga a atividade original do Packet Tracer para ver o que mais você pode fazer para tornar a sua nova rede funcional. Registre os seus pensamentos e salve o seu fecheiro do Packet Tracer. Você pode revisar a sua rede mais tarde, depois de ter dominado mais algumas habilidades. Então, no fundo, o que nos estão a pedir é algo tão simples quanto isto. Vamos criar um novo exercício de Packet Tracer em que nós vamos fazer estas ligações. Simplesmente há aqui alguns ajustes que têm que ser feitos, porque os equipamentos não vêm logo preparados para ligações do ano e nós temos que fazer aqui algumas alterações. Então, vamos a isso. Então, vamos aqui ao File, New, não vamos gravar as alterações neste exercício. Então, vai-nos aparecer aqui uma rede em branco e nós vamos fazer o quê? Portanto, vamos aqui aos nossos dispositivos intermediários, vamos pegar aqui num router, vamos pegar aqui noutro router, vamos pegar aqui num switch, vamos pegar noutro switch e vamos pegar aqui em dispositivos finais. Um computador, outro computador, outro computador, outro computador, outro computador
e outro computador. Atenção que isto são dispositivos que não têm aquelas consolas de configuração, aqueles interfaces todos bonitinhos, portanto são dispositivos que são configurados através de linha de comando e portanto eles não vêm preparados para funcionar já com DHCP ativados nem nada disso. O objetivo é que nós façamos aqui duas LANs, uma de cada lado, portanto eu vou usar aqui este retângulo para as diferenciar, por exemplo assim, aqui eu tenho uma LAN e aqui tenho outra. E assim eu consigo ter tudo devidamente separado. E vou ligar estes dois routers através do WAN, que é o que é pedido no exercício. Agora vou fazer as ligações internas da LAN. Portanto, do router vou ligar ao meu switch. As portas vêm desativadas por defeito. E depois vou ligar do switch ao computador. Estas vêm ativadas. Do switch ao computador. E ainda do switch ao computador. Depois vou fazer o mesmo deste lado. O router vai ligar. Portanto, vou ligar aqui da Gigabit Ethernet para esta Gigabit Ethernet. E depois vou ligar agora as Fast Ethernets. Aos PCs, e também aos PCs. Ok, pronto. E agora, fazendo aqui um fast forward, neste caso eu não tenho ninguém que faça DHCP, portanto para a atribuição dos IPs, para que isto funcione tudo eu teria que usar uma configuração, um esquema de IPs manual, que já vamos fazer isso. Agora vou ligar os dois routers através de uma ligação do WAN. As ligações do WAN são estas que aqui estão, só que se eu tentar ligar, o que me vai aparecer é que nenhuma destas é indicada para eu poder fazer a ligação. Porquê? Porque é preciso aceder ao equipamento, ir aqui à parte física, desligar o equipamento. Ora, eu tenho que fazer aqui um pouco de zoom para ver onde é que está o botãozinho para o desligar. Cá está ele, está desligado. E agora que está desligado é que eu posso ir buscar aqui um módulo. Onde é que ele está? Este que aqui está, para o poder ligar. E agora, antes de sair daqui, vou ter que ligar o equipamento. Já está. Fazer o mesmo deste lado. Desligar o equipamento, instalar o componente e voltar a ligá-lo. E agora, em princípio, eu já consigo ligar da porta série à porta série, através de uma ligação do WAN. Eles ficam vermelhos porque elas estão desativadas, têm que ser configuradas. Vou fazer aqui um pouco de fast forward time e basicamente o que nós temos é dois routers ligados por uma ligação do WAN, através de umas portas série e a cabelagem própria, e depois temos duas LANs para dentro de cada um deles. Os routers não estão configurados, portanto eles não estão a fazer nada, por isso esta ligação não é uma ligação ativa, mas em termos internos eu consigo pôr estes PCs a comunicarem uns com os outros se eu criar um esquema de endereçamento para eles. Vamos criar um esquema padrão. Vou abrir este PC2, por exemplo, vou aqui à configuração, desculpem, ao desktop, IP Configuration, usar aqui a opção estática e vou pôr como IPs 192.168.0.1, que eu aqui não vou ter gateway. Pronto, vou deixar simplesmente assim. Portanto, este meu PC tem o IP 192.168.0.1, o PC2, ou melhor, para ser mais fácil, eu até vou fazer com os números que eles têm. Portanto, este é o PC2, o IP acaba em 2, sendo que o 0 não vai poder acabar em 0. O 1 acaba no 192.168.0.1. A máscara aparece automaticamente em função das máscaras. Vou clicar aqui em cima do nome para poder mudar o nome. Estão a ver? Posso mudar o nome de um PC. Vou chamá-lo PC3 para ser mais fácil. Não posso porque tenho aqui outro equipamento que já se chama PC3. Então eu vou mudar aqui os nomes dos meus todos. Este será o PC A1. Este é o PC A2. E este vai se chamar PC A3. Pronto, e agora vou poder configurar. Isto é apenas um preciosismo para colocarmos os nomes para ser mais fácil depois identificá-los sem ter que entrar nas consolas deles. .0.3. E vou fazer o mesmo deste lado.
este vai ser o PC, neste caso eu vou chamar isto o PC B3, este vou chamar o PC B2 e este vou chamar o PC B1. Isto é só para eu me orientar em termos do nome do equipamento aqui no meu esquema do Packet Tracer. E agora vou configurá-los tal como fiz do outro lado. Aqui vou usar o 192.168.1.1, só para não ser igual ao esquema do outro lado. Neste vai ser o 192.168.1.2, que é para corresponder ali ao número. 162.1.2. A máscara aparece automática. E por fim, no PC3, vou colocar aqui o 192.168.1.3 e a máscara também aparece automática. Não vou configurar gateways porque não é esse o objetivo, até porque aqui era só para criar uma coisa muito simples. Então, neste, eu vou clicar aqui e vou chamar a isto rede B. Vou pegar aqui na rede B e vou passar aqui para cima. Vou clicar duas vezes neste para aparecer uma janelinha para escrever rede A. Até vou fazer uma coisa que é rede A é uma LAN, rede B é uma LAN e por fim vou pôr aqui a rede C. Ali já está. A rede C, que é uma WAN. E pronto, e agora temos as três redes aqui devidamente identificadas. Então agora vamos testar a conectividade. Vou abrir este meu PC e vou verificar se eu consigo comunicar com os restantes. Ou pelo menos com os que estão na minha rede. Vou aqui à Command Prompt, vou fazer o ipconfig para ver as minhas configurações. Ora, este é o PC que acaba em 2, vou fazer um ping ao 192.168.0.1 e cá está ele, envia os 4 e recebe os 4. Ou seja, eu testei se esta ligação deste PC para este PC funcionava. Vou fazer a ligação inversa. Vou a este e vou pingar, que é como nós chamamos. Vamos pingar, fazer aqui um ipconfig para ver se as configurações estão certas. ipconfig, cá está. E vou fazer um ping ao 192.168.0.2 para perceber que, da mesma forma que o PCA2 comunica com o PCA1, o PCA1 também comunica com o PCA2. E foi este o exercício de Packet Tracer, este primeiro exercício. Espero que tenham compreendido, não tenham problemas nenhuns em colocar dúvidas e principalmente explorem, mexam. Agora, uma coisa que é importante que vocês percebam, a esmagadora maioria destes equipamentos são equipamentos que não vêm configurados por defeito quando são colocados ou quando são instalados. Eles têm que ser configurados. Por isso, esta ligação não é automática, por isso é que o DHCP não existe nesta rede, porque este router tem que ser ativado essas opções todas e isso funciona tudo por linha de comando, algo que não faz parte do âmbito deste curso, mas que no desenrolar do vosso estudo dentro do NetAcad poderão vir a desenvolver e a aprender. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido.